TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando o nosso programa TV APSA. Esse programa, na verdade, tem a expectativa de apresentar para vocês conceitos, informações, experiências, conhecimento na área de gestores de pessoas e recursos humanos, né? A APSA é a Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas. É uma entidade que existe desde 1960, uma das mais antigas do Brasil e que até hoje privilegia o conhecimento como uma das expectativas maior. E hoje eu estou aqui com um profissional que valida tudo isso que nós estamos falando em termos de experiência, conhecimento e contribuição do ponto de vista de relacionamento e recursos humanos. José Augusto Neves. Sim. Como é que vai, José Augusto? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Um prazer tê-lo aqui conosco. O José Augusto, ou devo chamar de Neves? Pode ser Neves, isso, Neves. O Neves é consultor sênior do Instituto MVC, na área de liderança, gestão e gestão de projetos. MVC significa o quê? Qual é a sigla? Na verdade, é a abreviatura de nome das pessoas. Entendi. Seria Mário, Vilhena e Costa Curta. E hoje, então, virou marca. Virou a marca, então ficou Instituto MVC. E você é engenheiro pela Universidade Federal Fluminense? Isso, eu me formei em Niterói, a Universidade Federal Fluminense. Lá em Niterói. Moro em Niterói. Você mora lá? Moro em Niterói, né? Mas na verdade, Bernardo, a gente trabalha com consultoria, você mora no avião. Certo. Você fica para lá e para cá, né? Uns sábado e domingo só que você tem em casa. E atualmente, por conta de muitos trabalhos que a gente tem feito, às vezes até sábado a gente tem trabalhado também. Entendo bem o que você está falando. Você também foi certificado pela Project Management Institute. O que é essa área? É uma associação internacional de gerentes de projetos que começou em 1969 nos Estados Unidos e foi crescendo. Hoje ela tem 400 mil associados no mundo inteiro. E como eu sou antigo lá, eu sou o 2722. Associado? Associado. Parabéns. Eu estou bem no início da formação dele. E você é certificado em Outdoor Training pela ProAction. Como é que é isso? ProAction é uma entidade da Califórnia que forma pessoas para trabalhar com atividades ao ar livre. Em geral ou específica? Não, no início eles começaram trabalhando com jovens, crianças que eram filhos de pessoas que foram assassinadas, que viviam em drogas. Então eles davam para essas crianças um desafio diferente, um sentido de vida, um significado diferente. E eles usam cordas. A origem disso é na Inglaterra, Karl Rahner, que ele se explicava, usava a corda para que a corda como se fosse um cordão umbilical. E com isso ele formou soldados que foram usados na linha contra os alemães, iriam por trás da linha inimiga, porque eles tinham mais unidade, mais confiança de trabalhar um com o outro. Interessante. Tem usado isso ainda hoje? Temos usado bastante. Eu estou indo hoje para Belo Monte, lá em Altamira, trabalhar com os encarregados de obra para criar laços entre eles, num trabalho difícil de ser feito. Você fez um trabalho em Portugal? Não, em Angola. Isso, com o pessoal da área de petróleo, o pessoal de marinha mercante, que também é uma pessoa muito isolada, fica 30, quase 60 dias no mar, então precisa ter essa melhoria de confiança, melhoria de autoestima para trabalhar em si. Você ocupou posições executivas em que área especificamente? Eu trabalhei muito tempo na Odebrecht, eu fui o responsável pelo planejamento do Aeroporto Internacional do Rio. Na Promon Engenharia, eu fui coordenador de projetos do Polo Petroquímico Camaçari, da usina hidrelétrica de Itaipu, de uma fábrica que foi lá em Varginha, né? Mas a grande obra que me deu o maior prazer foi a primeira, quando eu morei em Americana, aqui do lado do estado, São Paulo, uma fábrica de fio de polipropileno, que aí ficava em frente à Goodyear, ali em Americana. Como é que é? A Ecisa? Era a Ecisa, E foi gostoso, minha filha nasceu em Americana, e Americana do lado de São Paulo, a gente pegava aquele trem de aço, vinha para São Paulo, passava o sábado e domingo, museu. São Paulo, eu brinco dizendo que é o único país desenvolvido da América Latina, então aqui que você tem tudo que você precisa. Compartilho da sua opinião. É verdade. O Rio é muito bonito, é uma beleza, mas perto de São Paulo é uma cidade interiorana. É uma cidade que tem, agora com Copa e Olimpíada, está recebendo mais benefícios, mas o São Paulo, o estado, a cidade é muito diferente. E como é que você entrou na área de consultoria?
Eu comecei trabalhando em engenharia na Montreal Engenharia, no início com planejamento, fui me envolvendo com essas coisas e depois de 8 anos trabalhando, o Instituto Brasileiro de Petróleo precisava de uma pessoa para dar aula sobre planejamento. Esse termo, gerência de projetos, começou a ser desenvolvido. A Petrobras precisava formar pessoas. E eu fiz essa parte de planejamento, depois de 6 meses passei a ser o coordenador do curso e fui descobrindo essa habilidade de associar o meu conhecimento técnico com o conhecimento de transmitir informação, né? Eu fui vendo que a minha habilidade de apresentar ajudava para fazer isso. E de uns tempos para cá eu tenho vivido praticamente só disso. Quanto tempo? Desde 86, 87 eu vivo só de consultoria, treinamento. O TEAL, esse Outdoor Training, eu fui treinado em 92, nós estamos fazendo 20 anos agora que a gente fez, né? E a gente incorpora os conceitos dele, que o conceito básico é você primeiro vivenciar alguma coisa, aí depois tira o conceito. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com encarregados, que são pessoas que são do nível médio, pessoas que têm um conhecimento muito simples, 4ª série de 1º grau, né? Então, essas pessoas, quando elas vivenciam alguma coisa, ela aí começa a entender o que é liderança, o que é comunicação, o que é confiança, o que é administrar conflito, né? Independente de eu pegar um PowerPoint e explicar para alguém que vai dormir na aula, que não tem que... Não, nada como o vivencial no processo. Nada como vivencial. É a teoria de Confúcio, né? O que eu ouço eu esqueço, o que eu escrevo eu lembro, mas o que eu vivencio eu nunca mais esqueço, né? Eu queria lembrar ao nosso telespectador que nós estamos gravando no saguão do evento aqui no Bourbon Office, Ibirapuera. Portanto, barulhos ocasionais acontecerão na nossa gravação aqui. Muito bem, e você tem algumas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, o tema da sua palestra me atraiu muito. Liderança sustentável, utopia ou realidade? Sim. Né? Significa dizer o que exatamente? Que, na verdade, significa dizer o seguinte, a ideia que a gente tem do líder é que o líder é uma pessoa carismática, inflexível, que não tem dúvida, que tem que ser solução para tudo. E, no entanto, essa figura hoje ela está caindo por terra. Você vê a briga lá agora, Obama-Romney, está mostrando que o presidente dos Estados Unidos, a nação mais forte, ele não está tão seguro das coisas para fazer, porque ele precisa de conversar, ouvir, administrar. Então, a liderança sustentável é buscar, na origem que nós usamos para ter a liderança, que foi a ciência de Descartes, a ciência de Newton, que dizia que a gente tinha que ser estruturado, organizado, usar o método científico, com os novos conceitos que a ciência está nos trazendo. A teoria quântica está mostrando que eu não tenho como saber qual é o momento que acontece alguma coisa e como é que eu vou controlar aquilo. Perfeito. A imprevisibilidade é constante. Bernardo, antigamente, quando alguém tinha lá um documento que entregou, você sabia, fulano foi que errou, porque tinha uma cadeia hierárquica muito forte. Hoje, quantas pessoas, para executar o trabalho dele, depende de pessoas sobre as quais ele não tem autoridade. Então ele depende de informação, depende de saber, ter habilidade para convencer, saber influenciar. Então o que a gente está descobrindo, a teoria quântica diz isso. O assunto que está acontecendo aqui, que não deu certo, pode ter uma origem lá de outro lugar que eu não sei de onde veio. A história do bater as asas da borboleta? Bater as asas da borboleta no Japão pode criar no Golfo do México um furacão. Você coloca no título da sua palestra, utopia ou realidade. Significaria dizer, na verdade, que a liderança sustentável pode não ser real? Não. Falamos depois disso. Vamos esperar o nosso intervalo e falamos em seguida nesse sentido. Não saia daí, voltamos rapidamente.
Estamos de volta com o nosso programa TV APSA, aqui entrevistando agora, hoje José Augusto Neves, consultor sênior da MVC, que foi brecado no último bloco para explicar o que é, na verdade, a expressão utopia para a liderança sustentável. Significa dizer que você presume que possa ser difícil de acontecer? A pergunta é ótima, Bernardo, porque é uma realidade que está acontecendo e às vezes as pessoas não estão percebendo. Porque a utopia para nós é conseguir uma coisa em que o líder possa resolver, possa fazer, confiando nas pessoas com quem trabalham com ele. E a realidade parece que, como a gente vê técnicos de futebol, técnicos de voleibol, agindo de uma forma muito dirigida, a gente pensa, para ser líder eu tenho que ter força, tenho que ter prestígio, tenho que ter um peito para fazer certas coisas. Entendi. E aí você fica vendo pessoas que têm uma habilidade imensa, sabem administrar, conseguir resultado através de outras pessoas, mas acham que como eu não sei falar em público, como eu não sei dar uma resposta segura numa reunião, parece que eu não sou líder. Significando dizer, líder tem que ser um super-homem. Um super-homem que não erra nunca, que tem a resposta para tudo. E aí eu fui descobrindo que a utopia é porque o líder é o que pergunta mais. E por que é? O líder ouve com atenção a pessoa falar. Ainda mais hoje, na verdade, quando você disse que o conhecimento hoje está tão erradicado, está tão distribuído, que o líder não é o que tem mais conhecimento. Não é. Ele tem que usar o conhecimento das pessoas. Isso. Então ele não pode ser o suprassumo do processo. As pessoas, às vezes, um técnico é promovido para um cargo de chefia e no momento que ele assume, ele vai ter que administrar pessoas que são mais competentes do que ele em certas áreas. Naquele momento, você vê alguns que se fecham na sala, não recebem a pessoa, ficam sem dormir direito. O dinheiro que ele ganha na promoção, ele gasta com psicólogo, ele gasta com remédio para ficar mais calmo. E, na verdade, o papel dele não é saber aquilo do outro, mas sim fazer perguntas inquietantes para aquela pessoa, como se ele precisasse da explicação. Me explica aí, como é que é? Porque ele tem o poder de fazer isso. Essa é a utopia que fica da pessoa não imaginar. Mas pode ser líder assim? Essa é a melhor forma. E o lado da realidade, qual é? O lado da realidade é que mais e mais as organizações estão percebendo que a confiança, a segurança, o conhecimento que as pessoas têm está no grupo de pessoas que trabalham na empresa. A minha tese é, boas ideias não têm hierarquia. Boas ideias parte de quem está atento ali para ter uma ideia. Na tua experiência, você tem sentido que isso está acontecendo nas organizações em geral? Está acontecendo. As pessoas, eu estou vendo organizações em que elas estão deixando de ter aquele rigor, aquela rigidez do comando e controle e estão passando a confiar mais nas pessoas. Eu vi um supermercado na minha cidade em que a pessoa que estava limpando o chão pôde trocar um queijo estragado que alguém trouxe só porque ele atendeu. E aí aquilo se divulga da pessoa falar uma coisa e outra. Eu conheço organizações que se alguém chegar e falar esse produto eu comprei aqui e não está bom, a pessoa ali na frente tem poder para mudar. Isso dá uma autoestima na pessoa. Isso faz com que aquele lugar é bom para fazer. E, obviamente, isso tem tudo a ver com retenção de talentos. Tudo a ver, porque aquela pessoa e essa empresa que eu estou falando, a retenção de talento, a taxa de rotatividade dela é 3%. Muito interessante. E é uma empresa de varejo que, na verdade... Que normalmente teria um maior índice. É, que as pessoas entram enquanto não conseguem fazer uma faculdade, conseguir um concurso, mas, e, no entanto, eles acham que podem crescer ali porque há, principalmente, respeito. Interessante, você me reforça um pouco que tem sido muito repetido, que é a questão do respeito. Né? No sentido de que fazer com que as pessoas possam se sentir participantes do processo de uma maneira um pouco mais integral. Nas pesquisas que a gente faz, em conversas informais, a gente descobre que as pessoas querem mais ser respeitadas do que ganhar mais. Pode chegar a essa afirmação? Pode chegar. Se ela trabalhar num lugar em que ela sente que vai ser respeitada, mas vai para uma outra que talvez, que ela possa ganhar mais, vai ver que lá ela não pode falar nada, não tem atenção nenhuma, as pessoas não tratam bem, ela opta por ficar num lugar que ela vai para casa e fala do respeito da coisa. A outra coisa é que elas gostam de participar. O participar não é querer ser diretor, mas é ser informado das coisas que estão acontecendo. Porque às vezes surgem boas ideias. Não quer ficar à margem da história. Uma obra que eu fui agora tinha um problema desse. Tinha um equipamento grande para colocar dentro de um buraco, lá em 4 metros. Okay. E não conseguia, o Munk, aquele caminhão que tem, não conseguia colocar, que era muito pesado para ele. A grua para desmontar e trazer lá para perto, e ficaram sem saber. Os cabeça branca, que são os engenheiros que usam o capacete branco, não encontravam a solução. Um peãozinho do lado falou assim, põe em cima daqueles rolos ali metálicos, leva lá por cima e põe em cima de alguma coisa que faça descer. Mas o que é alguma coisa que faça descer? Pedra de gelo.
Porque aí o calor da coisa vai descendo, com a bomba você tira a água que for derretendo e vai lá para baixo. E aí ele fez uma piada, né? Falou, mas você não é engenheiro? Sim, mas eu não deixo de ser inteligente, né? Tenho a liberdade de poder fazer. A boa ideia, a gente nunca sabe de onde vem. É evidente que não. É evidente. E outra coisa que eu vi são cuidados com certas maneiras de tratar. Imagine que você pede a um funcionário seu que ele faça um relatório. Quando você recebe, ele vê que o seu nome está digitado errado, a folha 8 não está na ordem certa, está depois da folha 7, depois da folha 6, um gráfico lá não está bem feito a cópia. Você tem uma opção de dizer, pô, cara, está tudo errado, vai lá corrigir e traz aqui direito que eu não posso passar isso para frente. A pessoa volta chateada porque não teve um reconhecimento pelo esforço. Não foi bem feito, mas pelo esforço. E vai dizer para todo mundo, como é que foi? Sempre aquele jeito, não elogia nada que a gente faz. A outra opção é você recebe, vê que está aquilo tudo errado, como eu falei, e fala, deixa eu dar uma olhada para curtir bem. 2 horas depois você chega, e aquele cara que passou por ele gostou, você chama e fala, corrige isso aqui, corrige isso. Entendi. Só essa forma de ser já muda. É isso que eu chamo do sustentável. Você não pega a pessoa pelo erro que ela fez, mas é o aprendizado. Aqui, né, você estava me contando que na medida que a gente faz uma coisa e percebe isso e aquilo, na segunda vez que a gente faz, já melhora 50%, 60%, até 100%. Lógico, um processo. É um processo de fazer. Muito interessante. Você fez uma observação também bastante interessante quando você fala que, na verdade, você já teve carreira política, já teve uma ação nesse sentido, que de alguma forma subentende a necessidade de fazer algo pelos outros. Sim. Né? E que hoje você sente que isso, na verdade, também é possível de uma outra forma. Né? Então eu vou te pedir que você faça isso. Você tem 1 minuto para falar com aquela câmera, Neves. Como você gostaria que as pessoas entendessem tudo isso que você está falando e pudessem praticar isso? A minha crença em cada curso que eu vou é que eu descubro que as pessoas são melhores do que elas imaginam. Em geral, elas mesmas são os piores críticos dela. Quando você pede para ela dizer uma coisa boa, ela tem uma dificuldade de expressar, parecendo que está sendo convencida. Mas quando eu peço para dizer uma coisa que pode melhorar, ela faz uma lista imensa. Eu descobri que, na verdade, todo o trabalho que a gente faz, o sentido maior que pode ter é ajudar pessoas a descobrirem o que eu chamo de o melhor eu delas. Cada um de nós tem um talento, uma forma de ser que é natural, que é específica. Você é uma pessoa especial. Não queira ser igual a ninguém. Use, desculpe, esse talento que você tem sendo de verdade. Eu escolhi como missão de vida para mim ajudar as pessoas a descobrir o seu melhor eu. E creia nisso. Você é um ser diferenciado, maravilhoso. Agradeço, né? Foi um grande prazer estar com você. Muito obrigado, eu sou Bernardo Leite e agradeço a sua audiência. Até mais.